Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero levar até você, meus irmãos, a palavra tão preciosa que está no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 53, e eu quero ler o versículo 12, que diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero aproveitar para pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like. Meus irmãos, nós temos uma palavra tão poderosa que ao mesmo tempo é uma promessa e um cumprimento. Aqui está falando de um ser, de uma pessoa que foi tão poderosa e era poderosa e continua agora sendo poderoso. Fala-se a respeito do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, diz a palavra que ele, com os poderosos, repartiu o despojo. Coisas poderosas. Está além da nossa capacidade para entendermos tudo o que aconteceu na cruz do Calvário. E este profeta, chamado profeta messiânico, Isaías, mais ou menos 700 anos antes de Cristo nascer, meus irmãos. Então nós estamos falando de uma palavra, uma profecia, uma mensagem que cumpriu-se, que foi relatado, se voltamos agora ao passado, mais ou menos há 2.700 anos antes de Cristo. Mas se cumpriu de uma maneira tão poderosa. Se eu estou, neste dia, levando esta palavra para você, porque aconteceu, se cumpriu, e diz a palavra, e o pecado de muitos pelos transgressores intercede. Você que está me vendo e está me ouvindo, vamos agora raciocinar um pouquinho. Se Cristo não tivesse nascido segundo as Escrituras, se ele não tivesse levado sobre si as nossas enfermidades, e aqui eu estou me referindo enfermidade no sentido duplo, enfermidade espiritual e também a enfermidade física, porque Jesus tanto sarou, perdoou nossos pecados, que era enfermidade, como ainda hoje ele continua também lavando, salvando, perdoando e continua curando as nossas enfermidades também físicas. Que seria? Você que me ouve, que é um crente, reflete um pouquinho agora comigo. Se Cristo não tivesse nascido, se Cristo não tivesse morrido, e se Cristo não tivesse ressuscitado, onde é que você estava? Qual era a tua esperança? Qual era a minha esperança? Nós não temos esperança. E podemos dizer duplamente. Em primeiro plano, nós não fazia parte da família eleita, se bem que tinha uma promessa. E em um plano, analisando universalmente, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Nós estaríamos ainda hoje irreconciliados com Deus. É tão importante quando, agora no Novo Testamento, o homem chamado Paulo, o apóstolo, pelo Espírito Santo, que é uma coisa tão profunda, meus irmãos, a operação do Espírito Santo,
que não aconteceu desta maneira no Velho Testamento. O Espírito Santo se manifestava como Espírito de Deus, como Espírito, e também às vezes com o nome de Espírito Santo. Mas, devido ao acontecimento que eu acabei de ler, e ficou registrado, e está no capítulo 53 de Isaías, com a morte de Jesus, houve algo tão poderoso, tão maravilhoso, que ultrapassa a nossa capacidade de pensar. Você já imaginou? Se Jesus não tivesse vindo, se Cristo não tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos na cegueira espiritual. Mas Deus o Pai, pela sua misericórdia para com você, para comigo, porque Ele criou o homem, Ele soprou no homem o fôlego de vida, que às vezes é tão difícil para a humanidade, para o homem mesmo de letra, interpretar todo o significado do fôlego de vida, que ali vem a alma humana, que é vida, que a alma humana é diferente da alma animal. A alma humana é racional, e temos que entender que junto dele veio também o Espírito, porque a própria palavra lá em Zacarias nos diz que Deus forma o Espírito do homem dentro do homem, é Deus que forma. E assim, você, além, e eu e nós, dissemos alma vivente. Nós recebemos algo tão poderoso que nos conecta com Deus. Se não tivesse o Espírito, a nossa alma tornar-se também irracional. Nós não teríamos a esperança, aonde o homem tem um senso, tem uma esperança que muda ele, uma esperança de vida eterna. É porque o Espírito veio, Deus colocou o Espírito, quando soprou, veio algo dele. E a palavra diz que o homem foi feito, imagem e semelhança, que eu não quero discutir esse problema de imagem e semelhança, mas você então tem esperança. Nós temos esperança. Se você que é crente, você lê a Bíblia com alegria e vê as promessas que tem para a eternidade. E se Cristo não tivesse morrido, o que seria de você? O que seria de mim? Então, quando oramos, nós temos que agradecer pelo homem chamado Jesus e o homem também filho de Deus. E como diz a palavra, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartiu ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, se você hoje é crente, é porque esta palavra, esta intercessão dele, além dele morrer por ti e por mim, houve a intercessão e foi aceita, e é real, e está acontecendo. Então te alegre, sirva a Jesus com alegria, porque Ele é o Senhor, é o meu Senhor, é o teu Senhor. Sem Ele eu não poderia estar pregando, sem Ele não havia razão de ser, de eu falar de salvação e vida eterna, mas aconteceu, e Ele tem todo o poder que me guarda e te guarda, e que você seja abençoado e tenha um dia maravilhoso de paz. Eu peço isso em nome de Jesus. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, te agradecemos a ti, agradecemos Jesus, o teu Filho, Senhor, que também é Deus, o Espírito Santo, por tudo tem feito por nós. Abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo. Pai, eu peço em nome de Jesus. Amém.